Temos de autorização, André, fique tranquilo. Beleza, eu vou passar aqui agora uma vinheta só para dar aquele chão. Estamos começando. Bom dia, pessoal. Eu sou o André. A gente vai começar mais um Encontro Sustentável. Eu vou conduzir esse encontro com vocês. Convidei para conduzir esse encontro meu querido amigo Marcelo, diretamente do Sambaqui. Ele que é pescador, agricultor, maricultor, vai comprar pão de lancha e também trabalha na advocacia sustentável. Ele vai falar para a gente também como é que a sustentabilidade foi parar na advocacia. E esse é o nosso tema de hoje, o que é sustentabilidade, né? O que você imagina o que é sustentabilidade? A gente chamou uma galera gabaritada, desde biólogo, educador ambiental, química, engenheiro ambiental, para a gente explicar, pelo menos tentar explicar o que é sustentabilidade. Se você não está entendendo muito bem o que é isso, como é que a sustentabilidade pode estar em todos esses lugares, vem conversar com a gente, prepara a sua pergunta, liga a sua câmera, o seu microfone e vamos conversar. Já para começar, a gente vai começar com a Carol Malman Herber. Acertei esse nome? Quase. Carolina Malman Herber. Então, acho que faltou ali uma entonação diferente. Carol, te apresenta, fala um pouquinho de ti e fala já o que tu entende de sustentabilidade para a gente começar esse papo. Então, eu sou Carolina, sou aqui de Santa Catarina, estudei biologia aqui na UFSC, em Florianópolis, e após isso, né, por esse meu amor desde a infância pela natureza, acabou que eu fui, então, seguindo mais para esse lado da educação ambiental, da sustentabilidade, e fui para a Alemanha fazer um mestrado de biodiversidade e educação ambiental. E no momento, né, eu não estou representando nenhuma instituição, nenhum projeto, mas a mim mesmo. E para mim, né, então a sustentabilidade está muito presente tanto na questão profissional, nas minhas escolhas do curso e também pessoal, no dia a dia, e nessa tentativa, né, de cada vez mais reduzir os meus impactos e também inspirar pessoas do meu convívio para que a gente, né, tenha menos impactos negativos e mais impactos positivos no nosso ambiente e todas as formas de vida que nos cercam. Que beleza! Maravilha, né? Começamos bem, né? Já ampliando esse conceito de sustentabilidade. Vou chamar o Marcelo que está com a Maria. A Maria vai dar uma aula de sustentabilidade para a gente agora. Ela já se escondeu ali no vídeo. Marcelo, fala um pouquinho de ti e apresenta aí a Cleusa, chama a Cleusa depois para falar o que ela entende de sustentabilidade. Então, pessoal, meu nome é Marcelo Rocha, né? Como o André falou, eu sou um pouco de um pescador, um agricultor, de tudo um pouco, mas essa loucura toda, também eu sou advogado, né? E trabalho na advocacia sustentável. E até confesso para vocês, né, que o meu encontro com a sustentabilidade, eu sempre fui muito ligado ao meio ambiente, a toda essa parte de reciclagem, isso eu sempre procurei assim fazer. Mas com relação à advocacia sustentável, foi um novo sentido assim, né, na operação, no trabalho. Então isso, até a gente conversando, né, André, batemos um papo aí falando inclusive com o Sérgio aí que estava falando, porque a gente fala muito de sustentabilidade, mas com o meio ambiente, com a reciclagem, com todo esse
com todo esse trabalho. Mas eu até conversei, então vamos tentar botar um pouco da sustentabilidade no dia a dia mesmo, na atividade, na advocacia, na engenharia, onde quer que seja, não só, claro, todos são integrados, mas falar um pouco disso até para poder entender um pouco melhor do que se trata, né? Então, essa sustentabilidade na advocacia é algo que me deu uma visão um pouco melhor de um retorno, né? De um ciclo em que, se tu faz algo, aquilo vai te retornar de uma forma positiva ou negativa em cima das metodologias e práticas aplicadas no escritório. Então, especificamente da sustentabilidade, né? É dessa forma que eu vejo. E agora, até para poder somar isso, eu queria trazer também a Cleusa, né? Que ela faz um trabalho legal dentro do ótimo, grande trabalho, grandioso, né? Dentro do CPDI, do qual eu faço parte também, né? Do CPDI, que eu sou diretor de informática do CPDI, o André é o presidente, e a Cleusa é a coordenadora pedagógica e vai falar um pouco desse trabalho que ela exerce lá e também trazer um pouco das ODS também, que é um apanhado legal, uma teoria e uma prática muito bem desenvolvida, né? Então, Cleusa, fala um pouco de ti, Cleusa, fala um pouco do que tu irás passar para nós aí, não é? Então, está contigo a palavra. Oi, pessoal, bom dia a todos, prazer. No caso, o Marcelo já me apresentou, então eu sou coordenadora pedagógica dessa ONG, né, o Comitê para a Democratização da Informática, o CPDI, e dentro dessa ONG a gente trabalha vários temas e onde que os ODS permeiam todos eles. Então, eu recém me formei em gestão ambiental agora e sempre tive essa questão também de pegada ecológica e tal, até porque eu fui criada na roça, digamos assim. Então, já desde muito cedo eu vi a importância, né, dessa questão toda. E para mim o desenvolvimento sustentável ele é o que possibilita as pessoas, né, agora e no futuro atingirem um nível satisfatório de desenvolvimento mesmo, né? Seja ele social, econômico, na relação humana ou cultural, né? Fazendo ao mesmo tempo o uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os seus habitats naturais, né? Então, para mim, se baseia nisso. Beleza. A gente ainda está desvendando esse conceito da sustentabilidade que está bastante conectado ainda com o meio ambiente, né? A Carol trouxe, né, da biologia da natureza e a gente vê a sustentabilidade nesses lugares. A Cleusa agora também ampliando mais ainda. E eu vou convidar agora o professor Sérgio. Sérgio, que é professor, consultor, perito, tudo que for consultor, professor, ele já foi ou ele já é. Sérgio, manda brasa com a palavra. Valeu, André. Muito obrigado aí por exaltar, né, algumas das habilidades. Mas, assim, primeiramente eu queria agradecer ao convite. É muito bacana sempre participar de discussões saudáveis, onde são sempre regadas de boas intenções. E quando falamos em sustentabilidade, é bacana porque é um assunto muito necessário, mas ainda vive em poesia, né? Porque as pessoas ainda pensam que podem viver sem sustentabilidade. E isso choca, porque a gente vive atualmente um momento pandêmico e nesse momento, mesmo assim, as pessoas ainda não têm na veia o que deveria ser sustentabilidade. E como já foi falado, né, é sempre esse resgate com a palavra meio ambiente, mas a sustentabilidade ela vai mais além. Eu digo que a sustentabilidade é uma provocação à necessidade de continuar, né? Continuar a vida, continuar usufruindo das coisas boas da vida. E isso é um processo histórico, né? Então a sustentabilidade cada dia ela vai ser mais exigida. E isso pelo aspecto básico, que eu gosto de relacionar muito mais sustentabilidade com o consumo do que com o meio ambiente, não perdendo mérito,
Mas, quando nós falamos de sustentabilidade, dentro desse processo histórico, quando a gente lembra, a maçã ainda era um fruto proibido. E esse fruto proibido devido a uma regra, né, subjetiva ou bem intensa, como preferirem, mas a população cresceu. Eu digo muito para todos, né, não só para os alunos, quando se fala em sustentabilidade, a gente tem que lembrar das dimensões do planeta Terra. Vejo alguns desvaneios sobre um sonho em Marte, um sonho em Lua, um sonho em qualquer outro planeta fora da Terra, mas a sustentabilidade ela tem que estar amadurecida inicialmente no planeta Terra. Quiçá, né, um dia, se a gente conseguir esse amadurecimento, podemos pensar em sustentabilidade fora do planeta Terra. Mas quando a população sai de, vamos supor, né, de 2 habitantes para cerca de 8 bilhões de habitantes, aí nós já temos um choque, né, dessa necessidade. Então, é muito importante que as pessoas entendam que isso transcende tudo que a gente possa ver de comportamento atual. Então, a sustentabilidade, quando você pensa no consumo, lógico que o meio ambiente é o primeiro protagonista, porque o meio ambiente é o que oferece os recursos naturais. E se a sociedade ela continua evoluindo sem perceber isso, e esses recursos naturais, eles impactam no modelo familiar, no modelo social, no modelo ecológico, porque esses recursos naturais, eu digo muito, né, a minha ênfase, né, dentro dessas que o André falou, é trabalhar com acústica. Né? Eu transitei pela energia e depois me especializei mais ainda em acústica. Mas todo mundo fica assim, mas as pessoas não tinham que se preocupar mais com a acústica. Eu disse, olha, se elas não se preocupam com o ar que respira, fica difícil eu querer priorizar que elas se preocupem com a acústica. Então, a gente luta ainda pela acústica, mas precisamos iniciar pelo ar. Então, eu acredito que a sustentabilidade, no momento que a gente foca o ar que respiramos, já deixa claro, né, que a sociedade ela precisa se organizar melhor, porque ela não tem cuidados com isso. E aí, quando a gente vai para os dados da OMS, nós percebemos que a poluição do ar é a mais grave hoje. Então, isso nós estamos falando de vitalidade, a sustentabilidade ela é uma continuidade da vida. Então, o ar ele precisa ser cuidado. E, em segundo lugar, está a poluição sonora, que aí lá vai a parte da acústica. E eu convirjo isso em dizer que a sustentabilidade ela precisa estar em qualquer que seja o aspecto social. Porque no momento em que você trata bem uma pessoa, você está impulsionando a sustentabilidade. Porque na reação natural é que ela te trate bem. Então, se você fez um tratamento positivo, você vai absorver, você vai ter refletido um sentimento positivo. Então, a sustentabilidade, ela requer essa postura social também. Então, quando eu falei com o Marcelo que a sustentabilidade ela pode estar refletida na administração, ela pode estar refletida na linha dos magistrados, né? Não só no direito, mas posso também no aspecto legislativo. Eu preciso entender que cada passo que se dá, ele precisa estar pautado na sustentabilidade. Porque, senão, você desencadeia uma falha absurda. E que a gente pode pegar o exemplo do Brasil. Então, o Brasil hoje, ele falha na sustentabilidade dentro de um aspecto clássico e todo mundo pensa que é óbvio, mas age pouco, é a educação. Então, quando a gente fala em sustentabilidade e não promove a educação, nós não vamos conseguir essa sustentabilidade, porque se você não educa aquelas pessoas, você não consegue promover a continuidade. E aí cai na falha, né? Então, como é que nós vamos ter advogados sustentáveis, biólogos sustentáveis, engenheiros sustentáveis, se eles não são educados? E a educação, além daquilo que se chama hoje estar na sala de aula, porque também o momento pandêmico promoveu isso, né? Então, você hoje está no dilema. Vamos nos manter no mundo físico ou vamos evoluir para o mundo digital? O mundo digital já está aí, o mundo digital já era uma verdade antes da pandemia. E as pessoas estão perdidas nesse modelo. Então, a educação ela vai além. A educação é você tratar bem uma pessoa. A educação ela não está só dentro de uma escola ou entre 4 paredes, ou 6, como preferir, né? Então, o importante é que as pessoas tenham um comportamento, uma percepção sustentável diante de suas ações a cada momento. Porque no momento que cada um de nós aqui se dispôs
a estar num evento para discutir sustentabilidade, aí sim você já começa a mover no aspecto social uma continuidade numa discussão, um amadurecimento do processo e, quiçá, vamos, né, conseguir sensibilizar mais pessoas e por aí a gente promover isso. E aí eu tenho, já deixo aqui, não sei se vou ter uma outra oportunidade de deixar isso formado, vou ver se eu coloco no chat também. Nós criamos um site justamente por isso, já que o mundo está conectado, poder oferecer para as pessoas um momento que ela vai à busca de uma informação digital e ela encontra. E um dos das nossas ramificações científicas é justamente tratar a sustentabilidade de um conceito geral. E tem um tópicozinho especial lá no site falando só sobre sustentabilidade, certo? Então, acredito que essa é a minha colaboração inicial. Maravilhoso, Sérgio. Vai ter oportunidade sim de falar. Eu já estou com várias perguntas para cada um de vocês, para a gente também fazer uma conexão legal. Gostei muito que tu falou. Já virei teu fã aqui com esse conceito de sustentabilidade, que é a continuidade da vida. Poxa, muito bom isso. Eu fui aprendendo e formulando meu próprio conceito também. Eu dizia, e digo ainda, que a sustentabilidade é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo para sustentar aquele sistema num determinado período de tempo, aquela coisa. Então, o mundo, para ser sustentável, é o mínimo. A gente, para ser sustentável, é o mínimo. E aí, se eu quero ser, além de ser sustentável, aí eu começo a ser próspero. Então, a sustentabilidade é a condição mínima da vida. Gostei, já vou adotar o teu conceito, que é a continuidade da vida. Pô, gostei muito. Muito legal. E se eu posso, só para não esquecer, nós temos um vilão. Eu acho que a vida sempre, o universo tem uma dualidade, né? Então, a sustentabilidade, eu diria que seja o mocinho desse filme, mas nós temos o vilão, que é o imediatismo. Então, com o imediatismo, fica difícil fazer sustentabilidade, porque está todo mundo imediatista. Está todo mundo querendo ser imediatista para ganhar dinheiro, para comer, para viver, e pensa naquelas frações de segundos, né, de felicidade. E esquece que nós chegamos aqui evoluídos por pessoas que lá atrás pensaram em sustentabilidade e nem viviam imediatismo. E hoje, com o imediatismo, a gente está refém desse contraste. Então, temos que ter cuidado com o imediatismo. Maravilhoso, Sérgio. Não esquece de botar ali o link. Vou colocar. Isso é legal. A gente está pensando aí para os próximos encontros. Quem sabe para esse a gente consegue criar grupos de discussões. Porque esse encontro sustentável acontece toda quarta às 10, com temas diferentes. Daqui a pouco a gente conseguir transformar esse diálogo em alguma ação concreta, né? Realizar alguma coisa. Então, a gente está pensando também em fazer esses fóruns. Quem sabe a gente consegue conectar todos esses sites, todas essas pessoas que estão participando. Vou pegar o link do Sérgio para a gente convidar a Charlane. Charlane, eu vou passar primeiro um videozinho dela, em que ela foi multiplicada, ela fez uma... Como é que é aquele conceito da biologia? Uma clone! É uma clone! Vou passar aqui uma vinheta, um videozinho da Charlane e logo depois, Charlane, a palavra é contigo, manda brasa, beleza? Valeu, beleza. Caixa é eco? Lógico! Meu nome é Charlane, eu sou idealizadora do Ecoar para Sustentar e hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre essa minha ideia que eu tive para ajudar você a ter uma vida mais sustentável. Então, primeiro eu quero contar para você como que foi que surgiu essa ideia. Eu, para quem não me conhece, antes de começar a trabalhar com a sustentabilidade, também trabalhei com a maquiagem. É algo assim que eu amo, eu ainda adoro a maquiagem, minhas amigas mais próximas eu ainda faço maquiagem, mas a vida vai passando, a gente vai mudando, tomando outros rumos, né? E com isso, eu lembrei, um dia eu tava aqui por casa e tal, lembrei que quando eu era adolescente, quando eu comecei a me apaixonar pela maquiagem, eu comprava uma caixa que vinha várias marcas de maquiagens e produtos de maquiagens, e nessa caixa todo mês vinha produtos diferentes. Então eu ficava ansiosa para vir aquele produto, para experimentar aquele produto de maquiagem. E aí um belo dia eu pensei, tá, mas e por que não uma caixa que vai ter produtos sustentáveis para você usar
no seu dia a dia e com isso você ter atitudes mais sustentáveis, mais ecológicas. Foi assim que eu pensei, claro, é assim que eu vou conseguir ajudar pessoas cada vez mais a ter essas atitudes que eu tanto quero ecoar por aí. Então, o que é essa caixa, né? Essa caixa, ela vai conter vários planos diferentes. Então, você vai poder optar se você quer comprar um plano mensal, trimestral ou semestral. E dentro dessa caixa, você vai ter vários produtos, como, por exemplo, uma escova de dente com cabo de bambu, um creme dental natural. Para as mulheres tem a opção de calcinha absorvente, o absorvente ecológico. Tem até produtos para bebê, como a fralda ecológica, tem copo reutilizável, canudo ecológico, enfim. São vários produtos que eu brinco que eu falo assim, que é desde eu acordar até você ir dormir, que você pode estar adquirindo, né? E aí você vai dizer, mas e para quem é? Para homens, para mulheres, para idosos, para jovens? É para todas as pessoas. Afinal, qualquer pessoa que está habitando esse planeta, ele tem como direito e dever de cuidar do nosso planeta, portanto, de ter essas atitudes todos os dias. Então, se você se interessou por isso, se você quer ter atitudes sustentáveis, se você quer receber uma caixa linda aí na tua casa, toda ecológica, com produtos que vão te ajudar a cuidar do planeta e agir no seu dia a dia, você pode entrar no nosso Instagram, acessar o link que está lá na bio e ali vai ter mais informações. Então assim você consegue comprar e saber tudo bem certinho dos valores. Eu aguardo você para ser a mudança que a gente quer ver nesse mundo. Bora ecoar para sustentar! Obrigada, André. Primeiramente, quero agradecer o convite que o André fez, né, e estender aos demais que fazem parte da Advocacia Sustentável. Estou muito feliz em estar aqui conversando com vocês, porque como o professor Sérgio comentou, se está acontecendo esse encontro é porque a sustentabilidade está acontecendo, a gente está ecoando, né, é um termo que eu já nem falo mais que é um termo, é uma filosofia de vida, né? Eu trouxe isso para mim como uma filosofia de vida. Bom, falar um pouquinho mais quem sou eu, né? Quem é a Charlane ali da Caixa Ecológico, né? Antes da Charlane Ecológico, eu estou professora na rede estadual aqui do Paraná. Sou professora de Química e eu moro na cidade de Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Não sei se tem alguém do Paraná por aí. Eu não sei, André, se tem alguém do Paraná? Não sei do Paraná. A Isa está Pontal do Paraná. Isa! Mas esse teu sotaque eu reconheço, né? É muito gostoso esse sotaque do acordar, do dormir. Do sudoeste. Isso aí. Então, eu na realidade assim, né? Fiz a faculdade e tudo mais. Terminei a faculdade, fui para a docência e gosto muito da docência, sou apaixonada por estar com os jovens, por estar conversando. A minha disciplina eu acabo pegando a parte final, né, a educação básica ali dos 3 últimos anos. Não atuo com a educação infantil, porém eu faço trabalho voluntário numa ONG aqui na minha cidade com os pequenos, eu adoro. E eu acredito muito, muito, muito no que, até pegando o gancho que o professor Sérgio comentou sobre a educação, e eu vejo que precisa ser no início, sabe? Na educação lá no início, já na educação infantil, a gente colocar a sustentabilidade aí dentro de todos os pilares que ela permeia, né? O ambiental, social, econômico e até o cultural, que já se fala nisso, né? E aí, né, na docência, tudo mais, fiz uma pós-educação do campo, fiz um mestrado em 2015 dentro do desenvolvimento regional, que atua, tem um pé bem grande no desenvolvimento sustentável. Terminei em 2017 e aí ficou uma inquietude dentro de mim, né, porque durante o mestrado a gente fez muitas leituras, eu conheci um pouco mais o que é sustentabilidade, pesquisei sobre educação ambiental, porque a minha pesquisa foi relacionando química e meio ambiente. E aí, após terminar o mestrado, uma inquietude de que, poxa, eu estudei, eu estou fazendo tudo, né, li tudo, eu preciso agir no meu dia a dia, né? Eu falo que não adianta a gente ser sustentável fora de casa se eu não sou dentro da minha casa. Então, eu comecei a pesquisar produtos sustentáveis, ou produtos, na época, sei lá, que reduzisse o impacto aí no que eu estou causando no meu dia a dia. Porque tem uma questão que também o professor Sérgio falou e eu gostei muito, que é uma coisa que eu sempre falo, que a gente pense em problemas ambientais, ou problemas, né, que tem no planeta.
Se vocês quiserem comentar no chat aí, só para primeiro problema ambiental que vier na cabeça. André, qual o primeiro problema que vem na sua cabeça? Lixo, né? Lixo. Até o plástico já virou a bituca de cigarro. Lixo. Isso aí. Então, a gente pode falar lixo. O professor falou da poluição sonora, né? Então, acústica, poluição do ar, né? Poluição dos oceanos, enfim. Todos esses problemas ambientais, na realidade, não é o nosso maior problema. Nosso maior problema é o padrão de consumo. Porque todo o resto que vem do problema ambiental, né, é consequência do padrão de consumo. Então, a grande questão é o padrão de consumo. E se a gente está falando em padrão de consumo, a gente precisa de uma mudança. Então, a gente precisa pensar que escova de dente que eu estou usando, a gente sai de casa, como eu falei, a gente sai de casa, atua, faz tudo que a gente precisa fazer e volta para casa. E aí, o que a gente tem feito dentro de casa? Então, isso começou a me incomodar para mim mesma, sabe? E aí, comecei a reduzir e tal, ir atrás de produtos e tudo mais. E em 2018, teve uma feira de conhecimento num colégio que eu trabalho, que é um colégio até do campo, aqui em Pato Branco. E eu levei meus produtos, calcinha absorvente, imagina, gente, 2018, sabe? Hoje em dia tem muita gente que não sabe o que é uma calcinha absorvente. E tudo certo, né? Estamos aí para isso. E aí, levei na feira do conhecimento para os alunos falar sobre os produtos, expliquei para eles, sempre falo, canudo, tudo que eu tinha em casa, bucho vegetal, que é uma coisa comum e tal. E aí, eu percebi que os pais foram no colégio e alguns me pediam, mas o que é isso? Onde você compra? Onde você encontra? Aí aquilo começou a me acender algo dentro de mim. Eu falei, poxa vida, por que não eu trazer essa acessibilidade aqui para minha região, aqui no Sudoeste Paraná? Porque em 2018 eu não encontrei uma escova de bambu em Curitiba. Aqui na região nem se fala, né? Então, em Curitiba, eu lembro que eu procurei e não encontrava escova que o cabo fosse de bambu, em 2018. Falei, não, tem que fazer isso acontecer. E aí, 2018, acendeu isso em mim. Início de 2019, em março, eu iniciei a Equar para Sustentar, então. O que é a Equar para Sustentar? O propósito da Equar é muito mais levar conhecimento e informação para as pessoas. A partir disso, então, elas tomaram a decisão em usar produtos sustentáveis, ecológicos e naturais, colocando no seu dia a dia, aí, desde a hora que acorda até a hora que a gente vai dormir, né? E tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Então, eu acredito nessa mudança a partir de dentro de casa, no nosso dia a dia, e aí depois a gente vai estar atuando fora de casa também, né? Na verdade, uma coisa faz parte da outra, né? Eu sempre falo que agora a pandemia também, ela trouxe muito a gente olhar para dentro de casa e para dentro da gente, né? Inclusive, ontem eu fiz uma live, vocês devem conhecer um movimento que se chama o Dia Mundial da Limpeza, que é um movimento que conhecem, né? Acontece em 180 países do mundo, né? Nós organizamos aqui também. Ai, que legal. De que cidade você é, professor Sérgio? Eu sou do Maranhão. Ai, do Maranhão. São Luís capital, mas tem atuação em diversos municípios daqui. E o Paraná também já virou meu segundo estado, né? Santa Catarina é meu coração, que eu morei aí, por isso sou amigo do Marcelo, morei em Sambaqui, mas o Paraná também é um estado que eu admiro muito e estou em constância lá. Que maravilhoso, que maravilhoso. Esse é o nosso Brasil, né, gente? Isso que é o mais incrível, sabe? Depois que eu iniciei a Equar, eu falo assim, né, que a gente tem que saber aproveitar essa era, né, que a gente está mais fortemente ainda digital, né, que é, de fato, Equar aí para o mundo todo, né? E o nosso país, gente, é um país que cabe quantos países da Europa aqui dentro, né? Então, e por isso também é tão desafiante essa questão da discussão da sustentabilidade, mas só de a gente imaginar, estamos em 25 pessoas, várias pessoas de cidades e estados diferentes. Eu tenho feito conexões maravilhosas, assim, a partir do digital, e eu acho que a gente tem que trazer isso para o lado positivo. Isso é uma das coisas que até, quando eu fiz uma live ali com o André, né, sobre a advocacia sustentável, conversei bastante com a Isa, que está por aí. Eu falei, Isa, faça um live, vamos fazer live, vamos lá, vamos fazer, né? Eu faço bastante conversa daí, que é um quadro que eu tenho dentro da Equar. Enfim, né, gente, é muita coisa que a gente pode fazer e que a gente pode pensar.
Mas, como eu comentei, eu acredito muito na sustentabilidade como uma mudança aí de padrão de consumo, sabe? É repensar a maneira que eu estou me transportando, é repensar o que eu estou comendo, de quem eu estou comprando, quem que produz a roupa que eu visto. É repensar tudo, assim. É que nem eu falo, a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu posso estar repensando em tudo, né? Dá um like aí para você. Muito legal. Eu também vejo que a sustentabilidade passa muito nesse consumo. Eu também tive dificuldade de encontrar a escovinha de bambu aqui em Floripa e encontrei, mas o único lugar que tinha a escovinha é importada da Suécia. Pô, por que não tem uma escova de bambu aqui do Sambaqui? Tem bambu lá. Então, esse o negócio do bambu, depois que eu entrei, né, no empreendedorismo sustentável, são muitas questões que a gente passa a compreender um pouco melhor. E realmente, o bambu, na realidade, onde mais se produz é China, né? É originário de lá. Então, as primeiras escovas de bambu que eu comprei para mim, no meu consumo próprio, vieram da China. Aí depois, quando eu entrei na Ecoar, comecei a pesquisar, falei, poxa vida, eu quero um que venha daqui. Aí comprei de uma marca, só que a marca me explicou que não tinha maquinário, não tinha estrutura para se produzir o bambu. Agora, essa semana, eu recebi na Ecoar as primeiras escovas feitas 100% no Brasil. E é uma coisa que, claro, eu trago muito na Ecoar, que é produto feito no Brasil. Mas tem uma questão que a gente tem que pensar também, é muito complexo esse mundo, sabe? Porque às vezes você pensa, eu não vou comprar um produto que veio de lá da China, imagina, atravessou o oceano, né? E aí, às vezes, você entra num dilema assim, ou eu compro algo que vem lá do outro lado, ou eu compro algo que vai poluir mais, que vai causar um maior impacto. Então, são dilemas que você tem que colocar numa balança. Por isso que eu falo, eu não acredito em 100% sustentável. Eu não consigo imaginar ainda num sistema aí 100% sustentável, porque só de nós estarmos aqui respirando, usando computador, a gente está causando impacto no planeta. Então, a ideia é causar menos possível, né? Porque é complicado pensar em 0, 0, 0, né? É verdade. A gente vivendo, a gente causa impacto, né? A gente impacta a natureza. E falando em natureza, nossa última convidada, Silvânia, nossa querida Silvânia, agora vai dar mais uma aula para a gente também. E depois a gente vai chegar nesse bate-papo. Quem que tiver pergunta, é só ligar a câmera, o microfone e falar. Eu já tenho várias perguntas para Carol, para Cleusa, com a tecnologia, sustentabilidade. Gente, tem bastante coisa para a gente conversar. Mas então, primeiro, Silvânia, fica à vontade para compartilhar a tela e mostrar aí os teus slides. Então, bom dia a todas, todos que estão presentes, quem vai nos ouvir depois, né? Lembrando que essa conversa vai ser compartilhada com quem quiser assistir mais tarde, né, André? Nossos encontros Quartas Sustentáveis. Eu sou educadora ambiental, eu trabalho como servidora pública aqui em Florianópolis, né? E hoje vim dar minha contribuição enquanto educadora ambiental, enquanto bióloga, né, dessa paixão que eu tenho da vida, né? Todo o meu trabalho, ele se resume essa relação que nós temos com o espaço de vida. E o conceito de sustentabilidade está relacionado a isso. Como eu trabalho muito com a questão da formação continuada e com educação, né, e com diferentes grupos, eu me permiti preparar uma sequência de imagens, de slides, com algum texto para poder orientar a conversa, né? Eu vou... André, eu estou desabilitada, você tem que me habilitar para transmitir devia ter feito isso antes, né? Não tem problema, vamos... habilitar aqui a transmissão e é uma sequência rápida, e aí ao longo dessa... E aí eu vou tentar trazer esses elementos que os meus colegas, então, trouxeram, né, meus colegas de reunião, de encontro, né, para pontuar esse conceito, né? Quando o André comentou, nós vamos trabalhar o conceito de sustentabilidade, eu logo imaginei ainda não, André. Pois estou tentando descobrir como é que eu faço isso. Bom, acho que é assim. Ver se funcionou. Foi. Bom dia.
Bom dia. Vocês estão conseguindo ver já a transmissão? Agora sim. Então, vou tentar apagar essa barra. Isso, agora. Então, primeiro eu trago essa questão que a palavra sustentabilidade, em primeiro momento, ela precisa fazer parte das reflexões nossas diárias, né? Então, como a própria Charlene falou, nós, desde o acordar e até mesmo dormindo, a gente tem uma relação com esse espaço. E essa relação, ela pode ser mais sustentável ou menos sustentável. E aí, para a gente compreender isso, nós precisamos buscar os conceitos. Então, as palavras, elas foram construídas. Todas as palavras que nós conhecemos, todos os conceitos que nós conhecemos, eles foram construídos por pessoas. Essas pessoas, a humanidade que construiu esse conhecimento todo, ele construiu o seu conhecimento baseado numa relação, né, num ciclo de vida, num lugar e num tempo. Então, quando a primeira vez alguém falou na palavra sustentabilidade, nós tínhamos um tecido social, uma sociedade que estava envolvida na construção desse conceito, e nós tínhamos um movimento em relação ao desenvolvimento daquela sociedade e daquele tempo que nós estávamos. Então, a gente precisa sempre lembrar, e quando a gente vai trabalhar a compreensão de uma palavra ou de um conceito, eu preciso lembrar quem criou essa palavra, em que situação essa palavra foi constituída, o contexto, em que tempo foi isso, foi 1200 antes de Cristo ou foi 1500 depois de Cristo, né? Dentro do nosso calendário. Então, essa sociedade, ela está num modelo econômico capitalista. Então, como que nós constituímos o conceito? Então, seguindo nessas reflexões, e por isso eu chamo de aproximações conceituais. Deixa eu ver agora só se eu consigo passar aqui. Então, para poder tratar dessas aproximações conceituais, nós precisamos transitar pela história e construir esse conceito. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, automaticamente automática não, algumas pessoas que já têm um pré-conhecimento relacionado a isso, já remetem a outros conceitos relacionados. Então, desenvolvimento sustentável, ecodesenvolvimento, desenvolvimento, a própria palavra desenvolvimento, né? Evolução, construção, mudança, tudo isso aparece. Então, nós temos aí uma linha temporal de que essas palavras foram sendo constituídas. Eu não vou... Opa! Ele está passando direto aqui, eu estou com o meu mouse bem sensível, vou devagarinho. Eu coloquei aqui na transparência, André, depois se alguém quiser acessar, o conceito literal mesmo de cada um dessas palavras. Então, o que significa desenvolvimento, o que significa ecodesenvolvimento, ou desenvolvimento sustentável e a própria palavra sustentabilidade, né? E aí o professor Sérgio trouxe muito bem esse conceito da palavra sustentabilidade, né? Que é o ato de permanecer a partir desse recurso que nós temos. Então, nós precisamos ter continuidade nisso. Então, eu não posso ter um desenvolvimento que ele vai servir para uma determinada sociedade num determinado tempo e as próximas gerações não tenham, né? Então, esse, na verdade, é o conceito clássico, né? De eu usar o recurso de forma consciente que eu possa permitir que as próximas gerações... E ele ficou clássico, ele foi tão divulgado a partir da conferência lá de 1975, né? Que ficou como, 87, ficou como um conceito mundial. Todo mundo hoje, quando fala em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, lembra lá do nosso futuro comum, que foi a origem. Na verdade, não foi a origem do conceito, mas foi onde ela apareceu de forma mais ampliada, globalizada, que diríamos assim. Então, é preciso que a gente tenha acesso a essas informações para poder discutir, então, a palavra sustentabilidade. E aí, o que é, na verdade, sustentar a habilidade? Então, eu tenho
de desenvolver uma habilidade. Quando nós falamos nos processos cognitivos na educação, nós vamos trabalhar sempre a questão do conceito, da competência e da habilidade, né? Numa linha de trabalho de educação. Tem outras teorias que trabalham outras diferentes concepções. Desculpa, esqueci a palavra, concepções. Então, eu trabalho nessa questão do construir o conhecimento de forma coletiva. Então, a partir da própria palavra e do contexto da palavra, nós vamos ver. Então, o que é construir essa habilidade? Então, é algo que eu preciso construir com alguém. Eu vou aprender com alguém. Então, por isso, o professor também, o Sérgio, trouxe esse elemento da educação. Então, olha só que interessante. Nós nos reunimos para conversar sobre sustentabilidade e nós estamos tão conectados, nós estamos tão numa mesma frequência. Então, as pessoas que estão preocupadas, que estão querendo que as coisas mudem, então essa humanidade, essa consciência coletiva que nós formamos em função da construção desse conceito, acabam conversando e tendo as mesmas linhas de pensamento. Então, o professor trouxe uma questão que eu também é muito cara para mim. A partir do processo educativo, nós vamos conseguir construir essas habilidades, que são diferentes, porque o nosso tempo é diferente. Então, a habilidade que existia na época antiga, na antiguidade, é diferente da habilidade que precisa hoje. A Charlene colocou, nós precisamos aproveitar esse momento da tecnologia que nos permite, então eu preciso construir essa habilidade também, de poder nos comunicar de forma que o nosso momento está permitindo. E isso, então, são para todos os conceitos. Então, sustentabilidade nada mais é do que a habilidade de sustentar ou suportar essa condição que eu tenho, ou que alguém tem, ou que um espaço tem. Então, essa é uma característica, uma condição que vai permitir que eu vou permanecer nesse lugar ou nessa situação. Isso é o conceito literal de sustentabilidade. Opa. É bem sensível o nosso mouse aqui. Aqui eu só acabei pulando essa página, mas é uma referência da Irina, já bem antiga, mas ela faz todo um alinhamento histórico, né? Se vocês puderem depois dar uma olhadinha. Ai, que coisa! Esse mousezinho tá... Tenta usar a seta do teclado para cima e para baixo. Obrigada, André. Você é fera. Então, só para fechar essa questão do conceito, ele é então, deixa de ser somente uma palavra, né? E ele acaba trazendo várias questões conectadas. Então, é um conceito polissêmico, porque ele é tratado de várias formas, de várias fontes. Muita gente trabalha e constrói e reconstrói sobre esse conceito, né? Ele não é uma exclusividade da área ambiental. Ele permite ter várias visões, várias áreas de conhecimento, né? Os objetos né, que são tratados, então, vocês mesmos já colocaram, dentro da advocacia, da administração, da gestão do meio ambiente, né? Todas essas questões. E aí também nós temos que considerar que ele é um conceito para além da questão biológica, né? Como já foi colocado aqui. E outro ponto importante é a relação com o modelo econômico, né? Então, é um conceito que está relacionado à vida, às relações que as pessoas têm, então está diretamente relacionado ao modelo econômico que nós desenvolvemos. Então, para finalizar, nós precisamos entender que não é um conceito, né? Não é uma palavra, é um conceito que traz esse equilíbrio. E aí, só ampliando um pouquinho o nosso conhecimento, nós vamos ter, além da questão ambiental, social, econômica, né, outros aspectos relacionados. Então, esse conceito ele acabou por um processo de evolução, né? Traz aí a possibilidade de incorporar a cada momento novas vertentes, novas áreas, e ele deixa de ser, então, um conceito que
está relacionado somente ao gerenciamento de recursos e à proteção dos ecossistemas. Então, ele vai trazer aí todo o elemento humano, de cuidado à vida, de equidade social, equidade econômica. E aí, como que nós fazemos isso de fato? Então, como que a gente vai conseguir fazer com que esse conceito esteja no nosso dia a dia? E aí que vem toda essa discussão que nós estamos propondo, né, para as quartas sustentáveis. O que é sustentabilidade de fato? Para quem essa sustentabilidade está sendo constituída? Por que nós precisamos manter e ter, né, sustentabilidade, como os meus colegas já falaram, né, de toda essa questão do recurso, do consumo, e de quem é a responsabilidade de mantermos essa relação. Eu gostei muito que a Charlene falou também, de que sustentabilidade ela passa a ser, além de um conceito, uma filosofia, né, um estilo de vida. Então, isso a gente também precisa compreender. O que significa isso? Né? É um conceito, é uma filosofia, é um padrão, é um modelo? E isso é importante também construir com os grupos sociais. O que significa isso? Então, nós falarmos em sustentabilidade como uma comunidade tradicional, eles têm muito mais a falar do que nós. Né? Eu, que sou branca, né, de origem europeia e tal, nossa, tenho muito a aprender com comunidades tradicionais quando se trata dessa relação de sustentabilidade com o espaço de vida. Então, precisamos permitir essas trocas também. E aí, eu encontrei uma frase algum tempo atrás para poder nos questionar sobre o que significa, então, essa sustentabilidade e corrobora bem que a Charlene falou da questão do consumo. Então, é impensável falar em consumo sem falar em destruição. Qualquer objeto, então a minha xícara de cerâmica, o meu celular, o meu telefone, meu fone de ouvido, meu brinco, a minha maquiagem, tudo eu vou consumir, significa que alguma coisa foi destruída. E aí, essa menina, né, que nesse site, ela perguntou, esse termo, consumo, supõe destruir, mas ao mesmo tempo se propõe a preservar o ambiente. Claro que isso é, obviamente, impraticável. Então, se eu estou destruindo, eu não estou preservando. Então, o que vale mais? Qual o valor dessa relação? E aí, quando nós estamos falando sobre sustentabilidade, o que sobressai? Só aparece a relação do consumo consciente. Então, eu estou falando, eu estou consumindo de forma consciente quando convém às grandes indústrias. Então, fica de fora alguns pontos dessa discussão. Então, a Charlene falou, minhas primeiras escovas de bambu vieram da China. Como é que essa escova de dente foi fabricada na China? Existia... Quem está extraindo essa matéria-prima? Tem trabalho infantil? Tem contaminação com a extração? Como que é o preparo disso? O quanto eu gasto de energia para transportar de um lugar para outro do mundo. Então, esses conceitos relacionados, esses processos relacionados ao conceito de sustentabilidade, eles precisam ser considerados. Então, por vezes, eu posso não conseguir promover sustentabilidade de fato se eu não consigo conectar esses elementos, como a forma de produção, a equidade social, o trabalho infantil, a discussão de gênero. Tudo isso faz parte do conceito de sustentabilidade, a cultura da paz. Então, se eu não tenho tudo isso junto, eu não tenho sustentabilidade, eu não tenho o mínimo que o André coloca para a gente. Então, a pergunta é, a sustentabilidade é sustentável para quem? E aí que nós precisamos refletir enquanto cidadãos. Perguntar, tá, mas e aí? Não tenho caminhos? O que eu faço agora, então, se eu não consigo conectar todos esses processos? Existem processos, existem possibilidades. E aí, a primeira possibilidade que existe é reconhecermos que estamos vivendo numa crise ambiental, uma crise civilizatória. Né? Então, ela deixou de ser somente crise ambiental, ela passou a ser uma crise da civilização. Nós agora, em tempos de pandemia, estamos vendo muitas pessoas falando, precisamos construir uma nova humanidade, a humanidade precisa se encontrar,
que humanidade é essa que nós estamos falando? Então, isso é o reflexo de que as pessoas, ou a maioria das pessoas, perceberam que estamos em crise civilizatória, que precisa refazer, ou mudar, ou transformar isso. Então, a primeira questão é essa, reconhecermos essa crise. Segunda é que nós precisamos ser iguais em relação aos acessos de direito, aos direitos, aos recursos e aos deveres. E aí, em vários lugares do mundo, nós já temos legislações dizendo que a terra é um sujeito de direito, que os animais são sujeitos de direito. Então, nós temos elementos já no direito, na administração, mostrando que eu preciso tratar as pessoas, ou os recursos, ou os elementos de forma igual. Né? Igual dentro das suas diferenças. Né? Não posso ter aquela igualdade de recursos sem condições de acesso. Então, aí a gente vai poder pensar um pouquinho em esses benefícios mútuos, né? E aí, para a gente poder seguir nessa conversa, André, eu deixo aqui, então, alguns elementos, e os meus colegas também, sobre a possibilidade de construir esse conceito e de continuar construindo esse conceito de sustentabilidade, né? Que é a questão do nosso compromisso. Então, nós estamos aqui comprometidos a fazer a diferença. Esse compromisso é um compromisso ético. Eu preciso ter uma relação diferenciada. Eu preciso refletir e pensar o que eu estou fazendo de fato. E essa relação, ela tem que ser uma nova relação com o todo. Né? Eu não posso ter uma nova relação com as pessoas somente. Eu preciso pensar em todos os seres, em todos. O vírus também é um ser. Eu preciso me relacionar de forma diferenciada com tudo isso que acontece. Ok? Então, essa era a minha primeira contribuição aqui. André, eu acho que eu consigo sair. Como é que eu saio? Agora só aqui, fechar aqui. Professora André, posso só fazer um comentário? Tudo bem? Essa questão ali que você, né, falou da escova, né? Nossa, veio lá da China, quem que produziu? Tem trabalho escravo, né? E falando como empreendedora, um dilema que eu passo muito, e quem quer empreender sustentável aí passa, que é a questão do preço. Porque, olha só, uma escova de dentes que veio lá da China, percorreu todo esse caminho, além de emitir muito CO2, todo o impacto ambiental, social, ainda tem a questão do impacto econômico. Ela chega aqui com um preço muito mais barato. Aí o consumidor vai pensar o quê? Vou comprar essa escova de dente, é claro, né? Porque o valor está mais barato. Então, são dilemas que dentro desse mundo da sustentabilidade ainda há muito para se caminhar e pensar. E aí, eu como empreendedora sustentável, eu vejo que eu tenho uma responsabilidade de trazer essas reflexões. Beleza, você vai comprar aquela blusinha que custa R$10, mas se você está pagando R$10, quanto que a pessoa que produziu ganhou, né? Qual foi o salário dessa pessoa? Quantas horas ela passou ali para produzir aquilo e ganhou que valor, se você está pagando um valor tão baixo, né? Então, aí é mais só como uma contribuição nessa questão que é algo que a gente passa muito quando a gente pensa em sustentabilidade, e isso eu percebo que afasta as pessoas, sabe? Então, uma grande questão aí bem complicada é quando a gente fala em preço, não em valor, né? Mas no preço de produtos sustentáveis e tudo mais. Eu só queria fazer uma colocação, se possível. Deixa eu só concluir só a minha fala, professor Reinaldo, tudo bem? Então, gente, essa pontuação que eu trouxe nesse momento é justamente para provocar essa discussão. Então, nos meus grupos de trabalho, por exemplo, uma questão que a gente sempre traz fortemente é qual a nossa relação, por exemplo, com a engenharia de materiais. Né? Então, o que a gente está fazendo enquanto educador ambiental, enquanto ativista ambiental, enquanto biólogo, né, engenheiro ambiental, né, gestor ambiental, nos cursos de produção, por exemplo, de engenharia de produção. Essas pessoas que produzem, que pensam, ou no design, né, como que a gente está se relacionando com essas pessoas para poder ter esses elementos? Então, a sustentabilidade, ela está em todos os lugares. Nós precisamos conectar esses pontos
E aí, essas pessoas que, como nós aqui, né, das quartas sustentáveis, conseguem ter essa visão mais ampla, mais geral, né, precisam começar a conectar essas outras pessoas. E como o Marcelo falou, como que eu vejo a sustentabilidade na advocacia? Então, como buscar isso? Eu acho que para encerrar e para agradecer a minha oportunidade aqui, André, é o grande potencial que a advocacia sustentável está provocando na nossa sociedade. Aqui, enquanto Florianópolis, que é a sede, mas enquanto Brasil, trazendo esses elementos e colocando essas pessoas, né, e chegando a essas perguntas, porque nós não temos respostas, né, Charlene? Nós não temos respostas de como produzir e como fazer uma escova. Eu usei o exemplo da escova, mas poderia ser qualquer outro, né? Para impulsionar o comércio local, solidário, economia circular e assim por diante. Então, novamente, André, obrigado pela oportunidade. Desculpa por ter me estendido tanto, né? Tinha a intenção de falar mais rápido. Obrigada. Sem problema. Reinaldo, que bom que a tua presença, fico muito feliz que tu está aí. Segura um pouquinho a tua pergunta, que a gente vai voltar um pouquinho aqui com as nossas duas convidadas, com a Cleusa e com a Carol, para elas trazer um pouquinho do conceito delas de sustentabilidade. Elas se resumiram a se apresentar um pouquinho. Então, quem quer começar? Pode ser. Pode ser a Cleusa, então. Me explica, Cleusa, como é que a sustentabilidade foi parar numa ONG de tecnologia? Então aí é que tá, né, André? O CPDI, ele trabalha com temas, né? Porque para a gente a tecnologia em si, né, o computador é só um meio. O que a pessoa, né, a criança, o jovem vai fazer a partir desse conhecimento é o que importa para a gente. Então, todo esse conhecimento tecnológico, tudo isso aí que eles aprendem, seja um aplicativo, seja criar um jogo, alguma coisa, tem um tema relacionado com isso, que vai fazer com que as pessoas pensem na hora que estejam jogando, que utilizem aquele aplicativo. Então, como signatários, né, do movimento ODS Santa Catarina, o CPDI utiliza muitos temas relacionados com os ODS, né, que são temas importantes, que precisam ser utilizados e pensados no nosso dia a dia, né? Então, pegando um ganchinho ali, né, no que a Silvane falou, né, do termo desenvolvimento sustentável, que foi falado a primeira vez lá em 87, né, no relatório O Nosso Futuro Comum. Então, a partir dali que ele começou esse termo a ser mais utilizado, mas só foi em 92, né, que ele ganhou mais destaque lá na Conferência Rio 92. Então, a partir daí, as pessoas começaram a olhar mais para esse termo, olhar mais para o que isso significa, né? Mas a gente também precisa desmistificar a questão, né, da sustentabilidade, que quando se fala sustentabilidade, as pessoas só imaginam e pensam que é referente à questão ambiental. E não é, ele está num tripé que perpassa, então, a questão social e econômica, claro, além da ambiental. Então, as pessoas precisam ter essa noção que permeia muita coisa a partir daí, né? E a Charlane também falou uma coisa que eu sempre falo e eu acho importantíssimo, né? Que é a educação ambiental lá para os pequenos. Porque os pequenos, eles são os multiplicadores, porque a gente percebe pelos filhos, netos e tal, quando vem da escolinha, quando vem da escola, eles querem mostrar tudo o que aprendem. Então, por que não trabalhar a educação ambiental ali para que eles, né, sejam multiplicadores e ensine para os pais dentro de casa as formas certas do que fazer e né, acabam ensinando. Então, a casa, né, acaba virando um laboratório mesmo, e é através dos pequenos que a gente tem que pensar mais profundamente como fazer essa educação ambiental desde cedo, né? Então, falando também da questão mesmo da pegada ecológica, né? O que eu quero deixar ao longo do meu caminho, né? De que forma que eu vou, né, caminhar, mas sem deixar muitos vestígios, vamos dizer assim. Então, eu gosto muito de usar a frase do sociólogo Ulrich Beck, né? Que é pensar globalmente e agir localmente.
mas não adianta eu pensar num contexto geral, ficar indignada com o que está acontecendo no mundo se eu não estou fazendo dentro do meu quadrado, né? Se eu não agir ali dentro do meu quadradinho. Então, a gente tem que pensar muito nesse contexto, né? E daí eu já vou entrar um pouquinho nos ODS, depois a Carol, então, finaliza ali, né, Carol? Mas antes de eu explicar os ODS, vale lembrar também dos ODMs, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que antecederam os ODS. Então, lá de 2000 a 2015, a gente utilizava os ODMs, né, que eram 8 somente, 8 objetivos, então, que a gente tinha, que era acabar com a fome e a miséria, que era oferecer a educação básica de qualidade para todos, promover a igualdade entre sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, malárias e outras doenças, garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente e estabelecer parcerias e desenvolvimento. Então, eram só 8. Mas chegou lá em 2012, depois de 20 anos da primeira conferência lá do Rio, então foi a Rio mais 20, então chegou lá em 2012, já se começou a pensar, né? Porque muitos desses objetivos já tinham conseguido, pelo menos, chegar na meta que eles queriam. Então, a partir dali, eles tinham que pensar em novas metas, né? Então, foi a partir dali que muitas as experiências desses ODMs revelou também uma série de outras questões sociais que necessitavam mais atenção. Então, foi aí que foi pensado nos ODMs, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, lá em 2015, a ONU propôs para os 193 países membros, né, que eles assinassem a Agenda 2030, né, que é um plano global onde que estão os 17 objetivos. Mas mais que esses 17 objetivos, vale lembrar que esses 17 objetivos, dentro deles, nós temos 169 metas, né? Então, quando a gente olha um objetivo, a gente acha que está trabalhando, que está vendo o ODM, está aplicando esse ODS no nosso dia a dia. Mas não, a gente precisa ficar atento às metas, porque ali dentro as metas foram criadas porque existem países, existem regiões totalmente diferentes uma da outra, que uma pode conseguir mais do que a outra uma meta daquela ali. Então, por isso que elas foram criadas, né? Então, os ODS, elas buscam, e as suas metas buscam apoiar, né, estimular ações na área de importância crucial para a humanidade, né? E esses ODS, então, eles são os núcleos, né, o núcleo da Agenda 2030, que elas vão estimular ações na área de importância para a humanidade, né, para o planeta, para a prosperidade, para a paz e parcerias, que a Silvane já comentou alguns ODS ali também na fala dela ali no final. Então, o tema, né, o mote dessa agenda 2030 é não deixar ninguém para trás. Então, a questão da erradicação da pobreza é o crucial dentro desses ODS todos, e cada ODS ali, um puxa o outro, né? Um não vive sem o outro. Então, apesar de ser só 17 objetivos, né, o importante é ressaltar que esse é um conjunto integrado e indivisível. Eles se complementam, eles se completam, né? Então, os ODS, eles mesclam de forma equilibrada os 3 pilares da sustentabilidade, que é o social, né, que engloba, então, as pessoas, as condições de vida, como a educação, a saúde, a violência, lazer, dentre tantos outros aspectos, né? O econômico, que é relacionado com a produção e a distribuição e consumo de bens e serviços. E vale lembrar também que a economia deve considerar, então, as questões sociais e ambientais, como falou a Charlane e a Silvana, né? Então, e o ambiental, que se refere aos recursos do planeta e a forma como são utilizados pela sociedade, pelas comunidades e empresas, enfim. Então, isso aí está tudo englobado, né?
Então, eu vou falar rapidamente sobre esses 17 objetivos. Eu acho que vocês todos já conhecem um pouco, ou pelo menos já ouviram falar desse conceito, desses objetivos, mas eu acho que é bom lembrar também o que significa cada um, né, para que, né, a gente deixe bem claro, né? Então, primeiro, é a erradicação da pobreza, né? Se a gente for olhar esse objetivo aqui, lá com os ODMs, a gente viu que também tinham acabar com a fome e a miséria, né? Então, eles foram meio que separados ali, mas estão tudo ali englobados. E uma das coisas que me chamou a atenção essa semana foi uma fala do Daniel Baladã, que ele é o diretor do Centro de Excelência contra a Fome na ONU, né? Então, ele falou assim, o Brasil demorou 25 anos para diminuir a extrema pobreza em 71% e sair do mapa da fome, mas está levando somente 5 anos para voltar tudo de novo. Então, pensar nos 25 anos é pensar lá de 1990 a 2015, né? Que então o Brasil conseguiu sair dessa extrema pobreza e tal, e agora em apenas 5 anos já está decaindo bastante, está retrocedendo tudo que foi conquistado até aqui. E isso vale lembrar para a questão mesmo da educação, da área ambiental, de tudo isso aí, né? Então, o segundo é fome zero, 3, saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, que é um dos ODS que a gente mais trabalha no CPDI, né, com a questão da educação. O 5, igualdade de gênero. O 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. 13, ação contra a mudança global do clima. 14, o vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, parcerias. Então, né, de 8 que eram lá nos ODMs, vieram para 17 objetivos agora, englobando muito mais coisas, mas que permeiam todas as outras que a gente já trabalhou lá nos ODMs no início, né? Então, esses ODS, eles iniciaram em janeiro, né? Dia 1º de janeiro de 2016 e eles vão até no dia 31 de dezembro de 2030. Então, temos aí menos de 10 anos para tentar melhorar todas essas condições, tentar trabalhar um pouco isso aí, melhorar a vida, né, no nosso planeta. E não só esse tempo, né? Eu acho que o resto da nossa presença nesse planeta, que a gente continue fazendo isso por muito tempo, né? Eternamente. É uma coisa que eu sempre falo, né? Que a gente sempre pergunta, né? Que mundo a gente quer deixar para os nossos filhos e netos? Mas aí, voltando para a questão da educação, eu sempre falo, mas que filhos e netos nós vamos deixar para esse planeta, né? Carol, tá contigo, responde pra gente que mundo que a gente vai deixar aí para os nossos filhos e netos e quem são essas pessoas. E dos pontos que eu também gostaria aqui, né, de reforçar é a questão de ver a sustentabilidade focando essa questão que, como o professor também falou, desse imediatismo, da gente viver focado numa linha, numa meta, né? Muitas vezes, principalmente voltado para a questão econômica, do desenvolvimento econômico, e acabamos focando, né, no que acaba não sendo um ciclo, e sim uma linha, né? E eu acho que a sustentabilidade está muito então, em ver que os processos não são linhas, e sim circulares, e nos botar e repensar para onde que vai parar esse resíduo que a gente está produzindo, qual foi o círculo de produção do que a gente está consumindo, ou o que isso vai gerar após o consumo. Então,
voltar né, as nossas reflexões para o fato de que o mundo e os processos são circulares e não são linhas, que o meu lixo não vai desaparecer depois que eu botar na lixeira, vai ter todo um outro processo, e focar muito em como como eleitor, como eu como professor, funcionário público, como eu vou estar atuando dentro desse círculo de forma que os meus impactos sejam né, menos negativos possíveis, porque, como já foi dito, infelizmente é quase impossível ser totalmente sustentável. E, além disso, eu gostaria de reforçar uma questão dessa parte do conceito, que o termo acaba atualmente está sendo, né, usado para praticamente tudo, infelizmente, como jogada de marketing de muitas empresas e muitos produtos que trazem essa bandeira da sustentabilidade, do verde, e que, na verdade, sustentável mesmo são somente aqueles produtos, ou, por exemplo, as produções de vegetais, né, seriam somente aqueles que garantissem que a população, por exemplo, se fôssemos falar de uma produção de castanhas sustentáveis, ela só seria sustentável mesmo se ela se sustentasse e o impacto gerado da sua colheita, do que está sendo retirado, esteja num nível que a população continue aumentando e não diminuindo, né? Então, essa extração para produção de inúmeros outros produtos também só seria sustentável se o nosso impacto gerado fosse inferior do que a população, do que aquele produto, né, do que aquele recurso consiga se recuperar. E, além disso, que eu gostaria também de lembrar, e que às vezes muitas pessoas nem têm conhecimento, mas o conceito sustentabilidade mesmo, ele surgiu, na verdade, em 1700, na Alemanha, por num período que a Silvane, né, também falou muito dessa questão de a gente ver o que tem por trás da palavra, do conceito, qual era a situação social, histórica do momento, e naquela época a Alemanha estava num período pós-guerra, de crise, que hoje a gente pode trazer um gancho, né, para o momento pandêmico que estamos vivendo e essa crise ecológica, socioambiental que a gente já comentou aqui no encontro. E em 1700 eles estavam no momento pós-guerra, e o CAR, que na época criou o conceito de sustentabilidade, ele viu que as plantações, a parte, né, era de árvores, que eles precisavam fazer um uso racional das florestas, porque do jeito que a situação estava, eles não teriam mais árvores para serem desmatadas, né? Então ele entrou em 1700 com esse conceito de que a gente só vai poder retirar quantidade X para que a gente consiga, a gente tenha árvores e florestas daqui a 10 anos, 30 anos, né? Então, em 1700 iniciou-se esse primeiro conceito da sustentabilidade, que depois foi abrangendo, então, os 3 pilares posteriormente da economia e ecologia e a parte social, né? Então, acho que é bem interessante a gente fazer uma comparação do que naquela época foi dito, né, que é não colher mais do que se pode crescer. Isso é para todas as áreas da nossa vida, não só para
a parte ambiental, né? Então, por exemplo, na parte social, é a gente não usar de uma mão de obra barata, não usar de uma mão de obra que não seja justa, vendo que aquilo, né, está causando mais danos do que benefícios para a população, para a economia ou para a parte ambiental. Fantástico, é muito bom estar no encontro aqui com vocês, a gente aprende muito, né? Muitos conceitos que a gente até esquece, ou mesmo não sabia, né? Sobre a sustentabilidade, sobre o que ela pode alcançar. E agora eu tenho certeza que o Reinaldo vai fazer uma pergunta capciosa, ele que está aí numa praia no Caribe, no Havaí, nessa praia... Floripa, aqui Caribe. Só que tem uma palmeira ali. Aqui o morro da cachoeira tá cheio de palmeira aqui, de coqueiros. Um abraço, Reinaldo. Mas essa palmeira não é de Floripa, não. Essa palmeira aí não é de Floripa, não. Não é. Mas eu vou tentar fazer um vídeo e colocar no fundo, o problema é esse. Mas a ideia aqui é relaxar, ter tranquilidade. E como a gente está ligado com o Ruth, né, André? O mar é também o nosso objetivo aí, né, de mantê-lo limpo. Primeiro, André, obrigado pela participação, um pouco conturbado no início lá, mas consegui entrar, tranquilo. Quando tu fala capciosa, eu espero que seja no bom sentido, se é que existe a palavra capciosa no bom sentido. Mas eu trago uma reflexão. Ela dá aquela cutucada que é gostosa para o debate, para o diálogo. Isso. Eu trago a seguinte questão. Quando se falou, nós somos destruidores por todos nós. Quando nós começamos a respirar, nós transformamos um produto em outro. Um elemento químico e combinamos com outro. Ou seja, nós engolimos nitrogênio e oxigênio e devolvemos CO e CO2 ou coisa assim para a natureza. Mas veja bem, esse próprio gás é absorvido também pelas plantas e aí começa um trabalho todo de simbiose que todo mundo se realimenta e cresce e vai. Então não somos transformadores. Nós transformamos a matéria que absorvemos e que digerimos em um outro elemento, que parece que se torna lixo. Mas na realidade, se trabalhado, e agora recentemente via, o pessoal ainda ficção, mas já é realidade o equipamento, transformando a urina em água para reutilizá-la durante uma viagem espacial, que isso já é uma realidade. Mas a pergunta está aqui. O que é valor para nós nesse momento em termos de sustentabilidade? E observando, para a Rússia, agora com o aquecimento global, que grandes extensões de terra estão sendo degeladas, está havendo o degelo, consequentemente vão ser agricultáveis, vai para poder criar uma série de elementos ali dentro. Para o russo que está naquela região, é ruim isso? Como ele vê isso? Você já deve ter visto que o pessoal discute esse tema lá, né? Enquanto que para nós e para outras regiões está havendo uma desertificação, né? Ou seja, está se tornando deserto em função desse aquecimento e assim por diante. Como equilibrar esses interesses? Com a relação de preço, e aí vem o capcioso que tu estava botando, né? Eu coloco essas questões para conseguir fazer, ao menos no meu entendimento, essa busca de alternativas. Não soluções finais, mas sim alternativas para transpor e continuar nessa vivência, vamos dizer assim. Quando eu olho a questão de preço, me chama a atenção que, nesse momento, nós somos baratos para outros países, por exemplo, europeus e o próprio americano. Então, a gente olha a China com uma visão, mas que é barato as coisas de lá, mas, nesse momento, em função de câmbio, de toda uma política econômica mundial, nós somos baratos. Tanto que está começando a haver uma situação vai começar a faltar produtos, já se fala, por comportamentos de brasileiros, não é só de estrangeiros. Mas o pessoal está vendendo para fora, está ganhando mais e pronto. Que cultura é essa, né? A nossa cultura é diferente da chinesa, né? Não é de socialização, não é de trabalho em conjunto. Se vocês olharem no próprio desenvolvimento dos apps,
em termos americanos, e aqui que nós somos um modelo americano de desenvolvimento, de startup e assim por diante, vocês vão ver que na China estão integrando uma série de apps, num só praticamente, já está acontecendo, mas ele é muito mais comunitário do que aqui a integração que está sendo feita aqui no Brasil e principalmente nos países capitalistas. Então, nós temos interesses diferentes, temos valores diferentes, né? Então, quando a gente fala em sustentabilidade, eu tenho muito a aprender. Achei interessante a questão da Alemanha, até que foi trazida, a professora Silvana também colocou toda uma questão, e a Caroline, né? A Caroline colocou a questão da Alemanha. A Alemanha consumiu toda a madeira dela, e quem conhece a Alemanha, a gente viaja por lá, pinheiro, 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 e algumas regiões têm umas reservas, vamos dizer assim. Por quê? Eles consumiram toda a madeira. Beleza, então, voltando e fazendo uma pergunta, sendo objetivo, né? Como fazer esse equilíbrio aí? Essas considerações. Olha, capcioso não. Eu vou perguntar para o professor Sérgio se ele tem a audácia de responder como esse equilíbrio universal, sistêmico, pode acontecer. Eu tinha essa desconfiança que a bola ia chegar na minha mão. ou no pé, né, Marcelo? Pois é. Reinaldo, muito obrigado por essa provocação. Eu falo muito na minha convivência, seja ela física ou digital, que as provocações elas são necessárias. E quando a Carolina falou do conceito da sustentabilidade um pouco antes de 87, e aí, Carolina, você me permite lembrar do que a gente falou, né? O que é a sustentabilidade? O que a gente precisa de sustentabilidade? Que quando você vai para 1700, é justamente o laço temporal aí de crescimento populacional, né? Onde a gente tinha menos de 1 bilhão de habitantes e aí passa a ter, né, esse crescimento de 1 bilhão, 2 bilhões e essa loucura chegando a 8 bilhões. Quando a Charlene falou da China, né? E aí, chegando ao Reinaldo, né? Nós temos uma relação de consumo, e a palavra é essa, junto com o imediatismo. Então, isso choca demais. Para que a gente atinja o equilíbrio, aí a gente vai ter que voltar para um cara que ainda não foi citado, que o Karnal gosta muito, né? Que é o Bauman. Então, quando ele começou a estudar o mundo líquido, isso é algo que nós não podemos ficar distantes dele, porque é ele que está movendo o planeta hoje. Ou seja, quando a gente fala do mercado, de valores monetários, que surge um Bitcoin, tem uma moeda que hoje é ela que está movendo tudo, né? Movendo não só mais aquela coisa que eram as eleições, mas movendo as decisões do planeta, que são o produto seguidor, pessoas, os envolvidos naquilo, os formadores de opinião. E aí, por isso, a fake news ficou tão evidente. E aí eu sugiro a todos, né, que fiquem atentos à fake news, porque a fake news, na verdade, ela é um tiro, ela é um alerta, ou seja, é aquilo que todo mundo vai ver. E a partir daquilo ali, é trabalhar em cima, porque você já teve a atenção das pessoas. E para atingir o equilíbrio, nós falamos aqui sustentabilidade, nós estamos com um grupo de 25 pessoas em rodízio de exposição. Nós estamos com menos de 50%, né? Tem muitos que estão nos escutando, estão aqui na sala participando, mas é ínfimo essa proporção diante do espetáculo fora daqui, dessa discussão. Então, eu acredito que o equilíbrio para isso é nós entendermos que precisamos nos expor mais. E aí eu pego a ressalva, enquanto estava falando, eu não perdi a minha atenção. Eu não sou a mulher com tanta habilidade que se tem, mas eu consigo fazer pelo menos mais de uma coisa, umas 2 ou 3 ainda dá. E aí a coisa do Instagram, a coisa das redes sociais. Antes da pandemia, vocês terem uma noção, eu tinha menos de 300 seguidores no Instagram. No momento que começou a pandemia, eu me senti responsável em fazer isso que eu estou falando aqui para vocês. E hoje eu já passo de 1.800 seguidores devido a esses trabalhos sendo feitos. Criei um site. O meu site era só um endereço eletrônico para as pessoas me encontrarem. Hoje já é um site mais dinâmico, onde tem vídeo, onde tem livro, onde tem... E tem
inclusive uma barra de ferramenta lá em cima, que é a prioridade, para que você possa se conectar nas possibilidades dessas redes sociais. Por quê? Porque hoje eu estou aqui através do convite do Marcelo, mas estou conhecendo pessoas que eu não conhecia antes. Eu estou extremamente satisfeito, porque esse que eu acredito o vetor disso que o André perguntou, que o Reinaldo provocou, né, que é onde achar esse equilíbrio, porque, na verdade, a relação do consumo ela é inevitável, mas ela vai tender um equilíbrio quando você vê que o carbono é usado, é rejeitado por um, absorvido por outro, onde esse resíduo, onde nós comemos, ele tem que ser adubo. Então, a técnica, a ciência em si, ela já até amadureceu. Mas as pessoas que consomem essa ciência, é isso que é preocupante. Porque quando nós voltamos para a educação, a nossa educação é arcaica. A nossa educação ela está acabando com todo o processo. Porque a educação ambiental, que deveria dizer para nossas crianças, para transformar esses adultos um pouco mais conscientes, ela não está sendo defendida. Ontem, na nossa reunião da engenharia ambiental, nós falamos justamente isso. Nós precisamos agir não só com os adultos, que não foram educados para entender a importância desse processo, por isso que nós temos um sistema legislativo triste, né? Onde as pessoas vão lá porque elas vão defender algo pelos votos. Aí volta na questão do alcance, né? Dos seguidores, dos eleitores. Então, e hoje, o mundo científico ele se blindou numa elite. Então, eu conheci sobre alguma coisa, então eu vou discutir só com quem descobriu isso. É equivocado. Os sistemas de educação que evoluíram as sociedades, como a Finlândia, a Islândia, a Nova Zelândia, né? Tudo Lândia, né? Vamos transformar o Brasilândia, né? Que é justamente fazer... Está na Disneylândia, hein? Essa, Reinaldo, eu fico preocupado, né? Pois é. Hoje nós somos uma Disneylândia eleitoral, né? É verdade, é verdade. Você é bom de provocação. É interessante a gente fazer uma live depois para acordar esse pessoal. É legal, gostei. Disneylândia. Mas observa, só antes da professora pedir coisa, só o seguinte: o dilema das redes, que acho que já assistiram, acho interessante assistir. Muito bom. Mostra a manipulação já desse novo sistema que são as redes sociais. Ou seja, a coisa se perpetua de formas diferentes. É uma metamorfose ambulante. E aí, agora, exato. E o dilema das redes sociais, o que é bacana, é que faz um alerta de que o problema em si não é você ter uma rede social, você ter um grande alcance, mas como você utiliza, né? Como as pessoas estão entendendo essa utilização. Então, por isso eu me senti responsável em estar dentro dessa rede social, para entender o que as pessoas estão consumindo, que é o famoso fake news, como eu digo, é o disparo. Fake news, para mim, é o disparo. Ele vai ser necessário, nós precisamos estar alerta com ele. Porque ali sai uma informação, que aquela ali é um alcance absurdo. Nós estamos falando de bilhões de pessoas que atingem isso. No próprio dilema social citado aí, lembrado pelo Reinaldo, cerca de quase 3 bilhões de pessoas são atingidas por uma fake news. Então, nós temos aí mais de 1/3 da população mundial sendo atingida por uma notícia que é mentirosa e que vai ser multiplicada. E se nós não tivermos na rede social, ou seja, se nós não comportarmos com a educação arcaica, que é aquela que a gente está ensinando o aluno para fazer uma prova, nós iremos ficar alheios a esse processo e engolidos por ele. E o equilíbrio jamais será alcançado. Então, trabalhos como a Charlane, né? Está de parabéns, já estou te seguindo, entendeu? Também está convidado aí para uma live, esse teu material é sensacional. A Jéssica também botou ali, também já estou seguindo. A Carolina botou, também já estou seguindo. Então, assim, vamos nos unir. Eu acredito que o equilíbrio, finalizando, é uma corrente positivista sobre trazer a informação verdadeira, monitorando as falsas, para que a gente possa ampliar o nosso alcance. Porque senão a gente volta àquele conceito arcaico de elitizar, nos recuar ao processo, e não vamos nos expor e seremos engolidos por ele. Maravilhoso, Reinaldo e Sérgio com essas respostas. É muito bom participar de uma conversa tão inteligente assim. Silvane quer mandar alguma coisa? Eu queria só falar um detalhe, pegar o gancho aqui só rapidinho, André, com relação às redes sociais, né?
E vocês podem perceber, eu também assisti o Dilema das Redes, né? Foi realmente, aquilo é uma manipulação tão grande que a qualquer momento pode fazer o que quiser, porque nós não vamos acessar a internet, nós já estamos na internet. Ela faz parte da nossa vida, né? E com toda essa plataforma, não sei se vocês estão sabendo que vai ter, agora tem a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. E isso vai mudar muito a nossa vida. A vida do cidadão e a vida de quem for atuar com os dados de cada um de nós. Inclusive, vai ter uma live, eu vou falar sobre isso, né? Vai ser com o pessoal da CIP, né? No dia 17, quinta-feira à noite, sobre justamente esse mundo, né? Que a LGPD está trazendo. E justamente esse mundo da internet que o Sérgio acabou de falar, né, junto com o Reinaldo ali com relação a essas plataformas. Então, isso faz uma transformação na cabeça das pessoas que, se não tiver realmente essa educação digital ou a informação mais concreta da fonte e a base, causa um rebuliço, né, conforme a Charlene falou lá das escovas de bambu lá da China. Dependendo da informação que tiver ali por trás daquilo, de fake news ou algo dessa linha, mas a Charlene está trazendo uma escova de bambu com sustentabilidade, mas tem um monte de história por trás de tudo isso que não vale a pena essa escova chegar aqui no Brasil e eu estou utilizando ela, por exemplo, porque a informação está toda atravessada. O ciclo de acompanhamento vem, muitas vezes, de informações na internet. Quem é que garante que aquilo é verdadeiro? Então, realmente, é algo que pode... Acho que deu uma travada lá no samba aqui. Acho que o Marcelo travou. Sustentabilidade, você vai, em vez de ter um eixo com 2 pratos, você vai ter 2, então 4 pratos, 6 pratos, 8 pratos, 10 pratos, N pratos, para manter o equilíbrio. Então, a cada novo elemento que eu coloco nesse eixo, eu vou estar mexendo em todos eles, né? Nesse ponto. Então, essa metáfora da balança é bem interessante para as crianças, para elas poderem perceber que, se eu mexer em qualquer um dos pratos desses eixos todos, eu vou ter desequilíbrio, eu não vou constituir uma sustentabilidade. Então, quando eu falo em sustentabilidade econômica, eu não estou falando em sustentabilidade econômica, eu estou falando em viabilidade econômica, que vai compor a sustentabilidade, que é o mínimo que vai estar tudo conectado. Então, essa balança de pratos ajuda, às vezes, a gente a compreender quantos elementos eu vou estar incorporando para poder manter o que nós chamamos de equilíbrio. E aí eu vou trazer um pouquinho a questão do equilíbrio para a biologia, né, para a ecologia. Quando nós falamos em equilíbrio na ecologia, nem sempre nós estamos falando num aspecto positivo. Então, é equilíbrio de uma floresta que algumas árvores morram para o sistema manter-se vivo. Então, o manguezal, ele só se mantém daquela forma porque as árvores maduras completam o seu ciclo morrendo, se transformando em matéria orgânica para continuar a vida no ecossistema. Então, entender que a palavra equilíbrio, ela pressupõe aspectos que algumas pessoas consideram negativos. Então, a morte dentro do sistema, na questão da sustentabilidade, na questão da ecologia, na questão ambiental, ela é algo importante, né? Nós percebemos isso quando nós falamos do nosso resíduo orgânico. Eu preciso transformar, então não é ruim esse passo. Então, quando eu vou compor tudo isso, conectar esses conhecimentos todos, esses conceitos todos, a gente vai começar a valorizar tudo isso. Então, a própria palavra impacto, equilíbrio, evolução, elas precisam trazer nesse âmago essa relação de que questões que
a gente acha que de forma preconceituosa são negativas, na verdade não são negativas, para entender o que significa sustentabilidade nesse contexto. E aí, Reinaldo, muito legal você trazer esse elemento, porque aí eu reforço lá que eu comecei bem no início. O conceito ele vai ser constituído de acordo com o contexto, com a população. Então, eu preciso ter o entendimento daquela comunidade. Eu não posso dizer que Florianópolis é sustentável se eu não envolver as comunidades tradicionais na construção desse conhecimento, dessa sustentabilidade. Eu não tenho sustentabilidade para X e para Y não ser ouvido ou considerado. E aí entra um outro elemento no conceito de sustentabilidade, que é a gestão, que é o diálogo. Como é que eu construo, como é que eu me mantenho, como é que tem todo esse processo dentro. Então, perceba que a gente não consegue, às vezes, dar conta de uma palavra sem trazer outras. E aí eu gosto muito da questão da pessoal que é maricultor, pescador, que diz, então é aquela rede de siri, que você puxa um e vem todos os outros. E a gente precisa ter muito cuidado, uma escuta qualificada, aprender, eu acho que isso é um dos grandes aprendizados dessa humanidade que nós precisamos retomar. Será que eu sei ouvir todas essas pessoas que hoje não têm acesso a essa forma de comunicação que nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar agora aqui? O Sérgio falou, nós estamos aqui em 25 pessoas, né? Poucas falando, muitas ouvindo, mas e as outras pessoas? Como é que nós vamos chegar nessas outras pessoas? Então, que equilíbrio eu vou buscar se eu não consigo ter diálogo, né, para poder construir isso? Então, isso era um ponto que eu queria trazer, Reinaldo, na tua fala, a questão do equilíbrio, né? Então, como que eu estou percebendo esse equilíbrio de acesso, de informação, de diferenças sociais e contextuais, né? De contextos nessa... Cara, e esse assunto me encanta, eu gosto muito de falar sobre isso, porque sustentabilidade é a relação que nós estabelecemos com um espaço de vida. Então é isso, como que eu vivo, e eu vivo em comunidade, né? Não só a população dos seres da espécie humana, mas todos os outros seres. Então, que relação é essa que nós estamos estabelecendo ou buscando estabelecer? Obrigada. André? Eu que super agradeço. Quer finalizar? Porque a gente vai finalizar 11h45. Quiser terminar, pode terminar sim, Charlane. Ah, tá, não sabia que você ia falar uma coisa dessa? Como assim eu terminar? Eu só queria enaltecer uma questão que, para mim, ficou muito claro essas últimas falas, pegando o gancho do Reinaldo, que foi um pilar que eu comentei, que eu acredito que talvez aí para finalizar, então, entre aspas, que a sustentabilidade ela vem falada muito em 3 pilares, ambiental, social e econômico, e aí eu venho para finalizar e acrescentar o 4º pilar, que é o cultural. Então, entra nessa questão aí que o Reinaldo mencionou, a Rússia, né? Então, Rússia é totalmente diferente aqui do Brasil, e aí também da frase que a Cleusa trouxe aqui, né, que é o agir local, né? Para a gente estar agindo, então vejo assim que a gente tem que olhar muito para esse pilar que é o cultural, né? Só era isso mesmo. Obrigada. Beleza, eu que agradeço, é uma aula, a gente não conseguiu fazer muitas perguntas, porque a gente recebeu essa super aula dessas super pessoas, mas a gente vai ter muitos outros encontros, toda quarta, às 10 horas, a gente continua com o nosso encontro sustentável, e que bom que a gente consegue fazer essas conexões. A gente está bolando aí um fórum para a gente continuar essas conversas logo depois do encontro, tá lá o nosso link para participar do grupo do WhatsApp, para também fazer umas trocas. E até mais. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo encontro. Beijo. Tchau. Um abraço. Obrigada. Obrigado por compartilhar. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais.